Canto e técnica vocal. Capítulo 2. Texto: Aparelho fonador. Livro: Técnica vocal para coros. Autora: Helena Coelho. Narração: Marcel Silva Garrido. Quase todos os livros sobre canto e técnica vocal têm um capítulo destinado a explicar a estrutura e o funcionamento do aparelho fonador. Este é um pouco diferente. Normalmente, sob o título Fisiologia da Voz, estuda-se apenas um dos componentes do instrumento vocal, o componente vibratório, qual seja a laringe. O instrumento vocal, no entanto, é formado pelo conjunto do corpo humano, e é a partir dessa ideia que este livro foi escrito. Didaticamente, este instrumento vocal, corpo humano, pode ser subdividido em componentes respiratório, ressoador, articulador e vibratório. Mas tal subdivisão é meramente uma proposta com fins pedagógicos, pois na realidade, o corpo humano não tem constituição anatômica destinada especialmente ao processo fonatório. Este processo fonatório se apresenta como uma função em acréscimo às funções vitais de outros órgãos ou partes do corpo. A voz resulta de uma utilização cultural e aprendida de recursos do corpo humano, os quais têm como mais imediatas outras exigências. Este livro não se detém a pormenorizar tais conteúdos, porque há publicações suficientes em quantidade e qualidade, especialmente entre as produzidas na área médica. Importa aqui apresentar uma releitura desses dados sob o enfoque musical. A voz é o resultado sonoro de um instrumento que exige cuidados. Antes de tudo, uma voz só é boa se provém de um organismo sadio. A boa alimentação, o repouso equilibrado, os bons hábitos, a ausência de vícios e a disciplina são fatores indispensáveis para quem deseja ter boa voz. Também a saúde e o equilíbrio psicológico são fundamentais. A voz é também um código de expressão da alma, pois revela nossas impressões mais profundas através de seu timbre, seu volume, sua forma de emissão, enfim. Quando trabalhamos com a voz de alguém, colocamos em jogo o seu esquema de valores, toda a sua filosofia de vida e toda a sua cosmovisão. Objetivamente falando, a voz é um som laríngeo, apoiado na respiração, amplificado nos ressonadores e modelado nos articuladores. Nem sempre o ser humano falou. Acredita-se que, em tempos remotos, sua comunicação se dava apenas por ruídos rudimentares, à semelhança dos animais. Mas a civilização foi se desenvolvendo pela evolução da inteligência e, com ela, foram se tornando mais específicas as exigências de comunicação. Isso afetou a voz, pois o ser humano logo se apercebeu que poderia transformar aqueles ruídos primitivos em precioso fator de comunicação. A comunicação é, portanto, o compromisso maior do processo fonatório. A técnica deve ser posta a serviço dela. Muitas vezes, o cantor apresenta postura, respiração, articulação e ressonância corretas. No entanto, canta como se estivesse anestesiado, apático, absolutamente indiferente e distante do que está fazendo. Outras vezes, excessivamente preocupado com o próprio virtuosismo. Isso acaba por prejudicar-lhe a voz, pois o esforço é muito e o rendimento é pouco. A comunicação expressiva faz parte do perfeito mecanismo vocal. Saber o que está falando ou cantando, dar um sentido específico a cada momento da emissão, envolver-se emocionalmente e afetivamente e não só com a técnica. Para isso, é necessário que a pessoa perceba que a pontuação gramatical não está exatamente da maneira obrigatória junto à pontuação expressiva, que as entrelinhas muitas vezes falam mais do que as linhas, que o derradeiro diz muito mais do que todas as regras juntas. A construção de cada pessoa tem suas próprias particularidades e determina suas características vocais. Essas características não podem ser fabricadas por nenhum professor, nem mesmo pelo próprio aluno em si mesmo, pois são elementos inerentes à sua estrutura vital. No entanto,
podem ser pesquisadas, descobertas e exploradas até o seu ponto mais belo e produtivo. O cantor precisa percorrer todos os caminhos do som dentro de si. Há ocasiões em que é até didaticamente interessante saber como seu corpo se comporta durante o erro. Qual é, enfim, a sensação do erro para poder compará-la com a do acerto. Cantar bem pressupõe conhecer a si mesmo diante das mais variadas e surpreendentes situações. Esse autoconhecimento possibilita que o cantor espere e exija de sua voz exatamente aquilo que ela pode lhe dar. Inclui também autoaceitação, posta em xeque pela aceitação de suas próprias condições vocais. Mas o mais interessante em todo esse processo é descobrir que condição vocal inclui tanto o material vocal original, condições inerentes às características de constituição e estrutura de seu próprio instrumento vocal, quanto o produto do trabalho realizado sobre tal material. Adequação de métodos de ensino, tempo e condições de exercícios, sofisticação das performances esperadas e recursos oferecidos para o desenvolvimento do virtuosismo. Todo o processo fonatório culmina na execução de um repertório, o qual não precisa se limitar a um ou outro estilo. Na realidade, ao interpretar uma obra, o intérprete se transforma numa personagem. A versatilidade em interpretar muitas e variadas personagens atesta sua competência no palco. A competência para a vida, no entanto, é adquirida e revelada independentemente de recitais, tendo por referência o prazer e a satisfação do canto espontâneo de quem está bem consigo mesmo. E muito feliz é o cantor que prepara o seu recital e aprimora o seu virtuosismo sem esquecer esse referencial.